Valeu, torcedor, muito obrigado pelo carinho e pela audiência de todos vocês, meus amigos. O Grêmio chegou nesta madrugada a Porto Alegre, realiza neste momento que eu gravo o vídeo treinos lá no CT Luiz Carvalho. O tricolor chegou nessa madrugada, fica até o próximo sábado e depois viaja para Curitiba, onde vai enfrentar o Atlético Paranaense no próximo domingo. Hoje um treino mais leve, um treino regenerativo, afinal de contas, jogadores estão muito desgastados e ontem na coletiva de imprensa após a partida, o Renato já deixou bem claro que pelo menos deve sim ter uma equipe bem mista para o confronto contra o Atlético no próximo final de semana. Isso muito porque o Atlético tem um estádio com grama sintética. E o Renato é abertamente contrário à grama sintética. Ele já disse diversas vezes que, inclusive, é algo que prejudica os jogadores. E ontem não foi diferente. Fez até um alerta que os jogadores se unissem para protestar e pedir que os clubes não colocassem, não aderissem à grama sintética em seus estádios. Como nós temos um número bem alto de jogadores que já vem de sequência, é bem provável que esses atletas não atuem no final de semana. Diogo, quem seriam estes jogadores? Vamos lá. O primeiro deles aqui não é por uma questão só de desgaste, e sim porque ele está suspenso. Eu falo do Pavon. Pavon levou o terceiro cartão amarelo, fora da partida de qualquer maneira. Marquezinho. O Marquezinho vem de sequência, é verdade, mas o Marquezinho não está numa função tão desgastante assim no campo. Mas daqui a pouco o Renato, até para dar uma moral para os outros jogadores da posição, pode ser que acabe optando por tirar o Marquezinho e dar uma folga também para o goleiro. O João Pedro, nosso lateral, esse sim, esse vem de sequência. Dos últimos 11 jogos, ele atuou em 10. Então pode ser que o João Pedro também tenha um probleminha, né, de físico, no caso, de sequência. Pode ser que daqui a pouco o Renato opte também por dar um descanso para o João Pedro, até para não perder o jogador durante a sequência. Gemerson vem de sequência também, 3 jogos ele já fez até o momento, mas não acredito que o Gemerson acabe sendo poupado. Jeromel sempre no rodízio com o Kahneman, até ontem saiu mais cedo da partida, daqui a pouco pode pintar no time do final de semana até para o Kahneman poder jogar contra o Corinthians, ou daqui a pouco o Kahneman joga e o Jeromel joga na semana que vem, enfim, a gente vai saber no final de semana quanto a esses dois. O Rodrigo Eli, titular nos últimos 4 jogos também, teve um probleminha muscular nas últimas semanas, aí chegou a ficar de fora por um período, então pode ter um sinal de alerta enquanto ao Rodrigo Eli. Reinaldo, esse aqui é impressionante. 90 minutos ele atuou nas últimas 11 partidas. 11 partidas ele atuou 90 minutos. O Reinaldo é algo assim, ó, a ser estudado, é um case de sucesso entre os jogadores do Grêmio na questão física. É impressionante. Impressionante. Carbajo não foi utilizado nas últimas 2 rodadas, mas a questão do Carbajo é que ele tem aquela questão da pubalgia. E como tem a relação do gramado sintético, o jogo ser diferente, ser mais, né, corrido e tal, daqui a pouco pode haver uma preservação no Carbajo por quanto a isso. Mas vamos avaliar, vamos esperar para ver o que a gente vai ter de informação. O Vigia Sante, esse aqui é uma sequência complicada também. Sequência complicada. Ontem levou uma forte pancada no joelho, né? O Raniel, inclusive, né? O jogador que deu a pancada nele até pediu desculpas depois nas redes sociais, pediu desculpas ao torcedor do Corinthians também, como a gente está acompanhando aí. Mas enfim, o Vigia Sante é outro candidatíssimo também a acabar deixando a equipe principal. Cristaldo, esse aqui a gente nem fala, né? Nem fala. Cristaldo é outro também que vem de sequência e vem de recuperação. Algumas semanas atrás aí teve problemas, teve uma lesão grau 1, na verdade, né? E é um jogador que hoje é o cérebro pensante do meio campo do Grêmio. A gente nem pode pensar em perder o Cristaldo. Soteldo na mesma situação e o Pavon, como eu disse, é o jogador que está suspenso para o jogo do final de semana e por isso o Pavon acaba ficando de fora. Daqui a pouco, na vaga do Soteldo ou do Pavon, poderemos ter Gustavo Nunes. Como ele levou o vermelho ontem, fica de fora do jogo contra o Corinthians. Então Gustavo Nunes pode acabar pintando na equipe principal. Diogo, o Monsalve pode ser titular? Não acredito no Monsalve como titular, até porque o Natan Pescador vinha de sequência legal. Então daqui a pouco sai o Cristaldo e entra o Natan Pescador, mas isso a gente vai saber com mais detalhes nos próximos dias, acompanhando os treinamentos. Como eu disse, o Grêmio treina hoje no CT, treina amanhã, treina no sábado e viaja no sábado lá para Curitiba, onde vai enfrentar o Atlético às 4 da tarde do próximo domingo. Beleza, meus amigos? Depois disso, uma sequência
bem forte fora de casa, né? Fora do estado, né? O Grêmio vai jogar no Couto Pereira, vai jogar contra o Cuiabá lá no Mato Grosso também, e aí sim só volta pra cá na metade de agosto, lá pro dia 17, quando o Grêmio vai receber o Bahia, se Deus quiser, já na nossa arena, pra gente engatar essa sequência de vitórias aí também. Beleza? Bom, nessa viagem poderemos ter Bright White e Diego Costa, tá? O Diego Costa, por exemplo, é um jogador que não atua no final de semana, até por conta da grama sintética e ele está voltando de lesão, mas daqui a pouco pode ser relacionado para o confronto contra o Corinthians. Existe essa expectativa, já está treinando com bola. O Bright White tem uma questão importante ainda, que é a questão de ritmo de jogo. A questão física dele, o que dizem é que está ok, está certinho, mas a questão de ritmo de jogo é o que vai pegar e é o que a gente vai acompanhar nos próximos treinos, o que vai ter de definição. Mas Bright White e Diego Costa muito provavelmente já vão integrar a delegação do Grêmio que vai lá para Curitiba, tá? Gente, um detalhe importante, tá? O Bright White não saiu no bid ainda. Não sa... Eu tô gravando esse vídeo agora, aqui às 16h49, ele não saiu no bid ainda. Antes de gravar o vídeo, eu até fui atrás do site da CBF, mas tá com o site em manutenção, tá fora do ar o site. Tá fora do ar. Então, vamos acompanhar aí. Ele precisa sair no bid para poder atuar. Vamos falar de mercado de transferências? Porque um jogador se despediu do tricolor nas últimas horas. O Doutor Galdino. 72 partidas e 12 gols. Esses são os números de Galdino pelo tricolor. O Galdino está sendo vendido ao Tóquio Futebol Clube Tóquio, né, do Japão, e o jogador está saindo por um bom valor. Uma boa grana o Grêmio está embolsando com o Galdino aí. O Grêmio tem 70% do passe dele, pagou R$1,5 milhão a Tombense no início dessa temporada e está vendendo o jogador por $1,5 milhão. Estamos falando de R$8,5 milhões. Como o Grêmio detém 70% do passe dele, e o Grêmio vai ficar ali com R$6 milhões dessa bolada toda. Ele publicou um vídeo com seus gols lá nas suas redes sociais, agradeceu o Grêmio, agradeceu a torcida, agradeceu a comissão técnica e disse estar muito feliz e sempre será torcedor do Grêmio. O Galdino parece ser um cara super gente boa, um cara legal, ajudou muito ano passado, num momento que o Grêmio se recuperava, vinha de uma Série B, precisava de um time, né, como é que eu posso dizer pra vocês, mais ok, sabe, não é aquela coisa, é um time ok. E o Galdino foi muito útil naquela temporada. Esse ano, como a situação mudou, como o Grêmio já começou a pensar mais grande, a pensar maior nessa possibilidade aí de títulos, é claro que o Galdino acabou se tornando insuficiente, mas é um grande cara que ajudou bastante e que seja feliz. Seja muito feliz, um grande futuro pro Galdino, tá? Gente, vamos falar sobre outra situação aí de mercado, que é a do Cristaldo. O Diego Torbes, colega nosso aqui, trouxe a informação nas últimas horas de que o Grêmio teve uma proposta de aumento salarial pro Cristaldo rejeitada. O tricolor ofereceu R$100 mil a mais do que o jogador ganha hoje e, é por óbvio, acabou rejeitando. Olha só, o Cristaldo, ele ganha no Grêmio hoje em dólares. O salário dele chega na casa dos R$300 mil na conversão. R$300 mil. O Grêmio oferece R$100 mil a mais, R$400 mil. O Cristaldo, um cérebro pensante do time, o cara que hoje é o teu principal titular, que muitas vezes acaba jogando no sacrifício porque não tinha outro jogador da posição. O cara vai querer ganhar menos ou quase igual que o Natan Pescador, por exemplo? Não vai. Ou vocês acham que empresário, que jogador não sabe dessa situação também? Claro que sabe. E esse é o grande ponto. É aqui um ponto que a gente precisa trazer também. O Cristaldo, ele não tá fazendo corpo mole. O Cristaldo não tá fazendo pressão. O Cristaldo não tá querendo sair. Ele quer ficar no Grêmio. Ele não tá usando propostas pra... Não tem nada disso. Muito pelo contrário, ele quer acertar. Só que o Grêmio é exemplo do que fez com o Vijaçante no final do ano passado. Colocou uma proposta baixa pra ver se colava. E não colou. O jogador quer ter um salário padrão ao que a média do time tem, que é R$600 mil. Então, é isso que está se desenhando nesse momento. Claro que outras rodadas de negociações vão acontecer, mas a primeira proposta é bom a gente colocar aqui que ela foi rejeitada, até porque é uma proposta bem baixa para os padrões futebolês. Gente, vamos falar das últimas horas, porque Michael apareceu mais uma vez na pauta do Grêmio. Diogo, que história é essa? O jornalista Everton Guimarães, da TV Bandeirantes lá de Minas, ele trouxe nas últimas horas que o Grêmio está interessado no passe do Michael. Bom, não só o Grêmio, Corinthians e Cruzeiro também estão de olho nessa possibilidade. Deixa eu te explicar um detalhe importante aqui. O Michael tem contrato com o Al Hilal até janeiro de 2025.
tá? Só que eles estão costurando uma possibilidade de encerrar esse contrato agora, nessa janela de transferências, uma rescisão amigável aí do clube com o jogador. O fato importante e talvez determinante nessa história toda aqui. O Cruzeiro já se assustou com os valores. Porque embora o jogador fique livre e o clube não tenha que pagar ao Al Hilal, o jogador recebe um valor de luvas. E esse valor estaria na casa dos 7 milhões de euros. 7 milhões de euros. Então, o Cruzeiro já deu um passo atrás nessa possibilidade. Além disso, há outras equipes interessadas na possibilidade de contar com o Michael. Equipes do Catar, dos Emirados Árabes e 2 equipes sauditas também avaliam a situação do atleta. O Grêmio tem como carta na manga, talvez, a boa relação do Renato com o jogador. Mas só isso não vale, não vai fazer total diferença, infelizmente. Até porque o Grêmio está com uma folha salarial hoje na casa dos 16 milhões de reais. 16 milhões de reais. O Grêmio já fez investimentos nessa janela que chegou à casa dos 50 milhões de reais e nem para contratar um lateral esquerdo o Grêmio diz que tem dinheiro. Até para poder contratar um lateral esquerdo para ser um jogador de grupo, para brigar pela titularidade, tem que ser um cara de... no caso, opção de mercado, um jogador que esteja livre ou que seja algo assim muito bom de negociação, ou um jogador, no caso, que não necessite o Grêmio fazer grandes investimentos, porque o Grêmio não tem essa grana, não tem esse dinheiro. Para fazer essa contratação, precisa inclusive baixar a folha salarial. Então eu não posso acreditar que o Grêmio vai ter grana para poder fazer uma contratação do Michael, por exemplo. Me surpreenderia bastante. Tá? Me surpreenderia bastante. Eu trago a informação do Everton Guimarães, respeito o Everton, tudo mais, pelo amor de Deus, né? Não vou colocar em xeque aqui a informação do colega, mas eu trago todos esses pontos para vocês aqui, porque é o que a gente vem acompanhando nos últimos movimentos do Grêmio. O Michael não me parece ser aquele cara que, por exemplo, teria um apelo para empresas patrocinarem ele, para poder trazerem ele para o Grêmio, né? Um apelo de marketing, um apelo... Não. Bem diferente do que aconteceu com o Suárez, por exemplo. Então o Grêmio teria que arcar com a venda do jogador, o que para mim, nesse momento, pelo que a gente acompanha de informações do Grêmio, não parece ser viável nessa possibilidade. Mas vamos acompanhar os próximos passos. A informação do colega Everton Guimarães está posta e a gente sabe da situação do Grêmio que eu sempre trago para vocês aqui. Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificações. Quero saber de ti aí, Michael resolveria o problema do Grêmio? Seria uma boa contratação? Comenta aqui embaixo o que tu acha de tudo isso. Até mais, tchau, tchau!